Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver, ainda em perspectiva isométrica, como realizar o desenho dessa peça, certo? Então é uma peça que possui, como vocês podem ver no desenho, 50 no comprimento, 50 na largura e 50 na altura. Para a gente visualizar melhor esse desenho, eu vou ampliar essa peça e vou multiplicar essas medidas aqui por 2, certo? Então vai ser uma peça com 100 por 100 e 100 de altura, certo? Então a gente vai fazer o desenho dessa peça. Como a gente já trabalhou bastante a ideia do prisma auxiliar, o que eu fiz? Eu já fiz meu prisma auxiliar com as medidas de 100 no comprimento, 100 na largura e 100 na altura, como vocês podem observar. Além disso, o que eu fiz? Para realizar o desenho dessas linhas aqui isométricas, o que eu fiz? Eu fiz a medida nessa face, na face frontal aqui. Eu fiz a medida aqui, ó, nesse caso, como aqui é 15, do meu desenho vai ser 30. Então eu vim com uma régua, ó, medi 30 daqui para cá, que vai ser o desenho dessa linha que eu vou traçar, certo? O que eu posso fazer além disso? Na face da lateral esquerda, essa aqui, ó, eu tenho essa medida de 30 já marcada. Aqui em cima eu posso medir 30 também e fazer a marcação, como eu fiz aqui. Daqui para cá vai ser 30. E aí eu posso traçar tanto essa linha isométrica, como posso traçar também essa linha aqui, que será não isométrica, uma linha uma superfície que vai ser oblíqua daqui para cá. E aí a gente vai poder traçar inicialmente essas linhas. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Então vou colocar o desenho do lado, vou vir com o meu esquadro na medida de 30 que eu já marquei aqui. Coloco no ponto desejado e traço, ok? Então, traçada essa linha, eu posso traçar essa aqui da minha face superior. Então, fazendo, levo meu esquadro aqui com auxílio do esquadro de 45, traço essa linha, ok? E também posso traçar já essa linha, como nós vemos no desenho, que vai desse ponto a esse. Então, já posso vir aqui, ó, como é uma linha não isométrica, então basta eu colocar, ligar de um ponto a outro e eu vou ter essa face, ok? E aqui também eu posso fazer a ligação desse ponto a esse, como vou fazer agora. Desse ponto, coloco o meu esquadro e levo até o ponto lá de cima, ok? E aí, se eu quiser escurecer essas arestas, eu escureço. Escurecer aqui, porque sempre fica melhor da gente visualizar. Então, estou fazendo aqui já um pouco mais rápido, porque eu acredito que vocês já estão praticando e já conseguem compreender essas etapas do desenho. Escurecendo as vistas, escurecendo aqui essas linhas, escurecer essa aqui de cima, sempre com cuidado para que meu esquadro não se movimente em relação à minha referência. Levo até lá em cima, ó. Garanto que eles estão bem fixados.
e traço minha linha. Ainda tem uma lá em cima que a gente não fez, essa aqui. Levo até lá em cima, ó, e traço. Beleza? Então a gente já tem essa superfície, essa e essa feita. O que que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer, ó, essas rampas que temos aqui das laterais. Como é que eu faço isso? Eu posso tomar essa medida aqui, ó, que é 10, no nosso caso vai ser 20, que é 2 vezes esse valor, fazer a marcação desse lado e desse lado, é isso? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu posso pegar uma régua, posso medir daqui para cá, vai ser 20, eu marco, certo? Daqui para cá vai ser 20, e aí eu marco aqui também. Embaixo também vai ser a mesma coisa. Daqui para cá eu vou ter 20. E daqui para cá eu também vou ter 20. E aí eu venho com a minha régua, com o meu quadro, e faço a ligação desses pontos. Vou traçar aqui mais claro para ver como ficou. Aqui, daqui para cá, traço, dou uma olhadinha como ficou, beleza? E aí eu posso escurecer. Escureço. Estou escurecendo logo, porque para vocês verem é melhor. Eu poderia fazer o traçado, escurecer só no final. Beleza? O que que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode traçar essas linhas que também são isométricas, ó. Essas 3 linhas, então eu vou traçá-las. Como que eu faço? Eu posso traçar desse ponto uma vertical para baixo aqui, ó. Quando eu traçar essa outra linha isométrica, elas vão se encontrar no ponto correto. E quando eu traçar a terceira, ela tem que coincidir com esse ponto. Tem um traço daqui para cá, já vou traçar ela um pouco mais forte. Vou reforçar as outras. E isso aqui eu fiz aqui também. Então a gente observa que o nosso desenho está quase completo, não é isso? Então, pelo nosso desenho aqui, olhando novamente, o que é que falta? Falta esse furo quadrado. E aí, como é que eu faço esse furo quadrado? Eu vou fazer o furo bem ao centro dessa face aqui. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso fazer isso? Então, o ideal é achar primeiro o centro. Vou achar o centro desse meu furo. Depois que eu achar o centro, eu vou subir uma medida de... Aqui é 20 e 20, né? No meu desenho vai ser 40 e 40. Então, como é que eu faço? Vou achar o centro, depois eu subo 20, desço 20. Mesma coisa para a direita, 20 e 20, encontrando essas medidas. E aí eu traço esse meu quadrado. Como eu vou fazer isso? Se eu pegar essa medida completa, eu vou ter 10, certo? Então, no meio, no centro dela, vai ser 5, né? Ou seja, vou ter 100 milímetros e 50 milímetros aqui, bem ao meio. Ok? Então, eu já tenho como descer essa minha linha aqui, ó. Depois eu vou medi-la corretamente, só pra gente tomar ela de referência. Então, o meio dela vai estar por aqui. E para eu achar
o centro dessa face, o que é que eu faço? É só eu pegar a metade desse comprimento aqui, dessa altura, né? Então, no nosso desenho, aqui eu tenho 50 e aqui eu tenho 15. Então, 50 menos 15 fica 35, não é isso? 35 vezes 2, que eu estou ampliando. Então, vai ser, essa medida aqui, vai ser de... Vamos lá novamente. 50 menos 15 é 35, certo? Então, 35 vai ser essa medida total. 35 é essa medida total. No meu desenho eu estou ampliando, vezes 2. Então, minha medida no desenho, essa aqui, é 70. Se eu quiser conferir com a régua, também posso fazer. Basta eu medir e vou ver que é 70. A metade de 70 vai ser 35. Então, eu posso vir aqui, ó, 35 e encontrar o centro. O meu centro vai estar aqui no 35. Beleza. Daqui para cá eu tenho 35. Daqui para cá eu vou ter também 35. Então eu posso vir com o meu esquadro e fazer um cruzamento aqui no eixo isométrico. Então eu estou achando apenas o centro. Certo? Então, achei aqui o centro desse meu furo. E agora, o que é que eu faço? Como o meu furo, ele tem, aqui nesse caso é 20 e 20, certo? No meu caso, vai ser um furo de 40 por 40. Como eu achei o centro, eu vou medir 20 para cada lado. Nesse meu caso, 20 milímetros. Marco aqui em cima, 20 milímetros é aqui, embaixo a mesma coisa, 20 milímetros vai ser bem aqui, certo? Para a esquerda, como ele é menor, eu não vou me preocupar, certo? E aí eu traço minhas linhas isométricas, certo? Vamos lá, como é que eu faço isso? Vou pegar esse meu esquadro, novamente na posição correta aqui, com ângulo de 30. Vou traçar primeiro essas linhas nesse sentido. Depois traço as verticais. Então, coloco no ponto da marcação. Traço essa. Traço a de baixo. Opa, traço a de baixo. Coloco no ponto aqui, levo o meu esquadro, traço. E aqui, ó, como eu já marquei, esse ponto vai ser nele que minha vertical vai se deslocar aqui. Ok? Já fiz um pouco mais forte e vou reforçar as outras linhas. Lá de cima também. Lembrando que aqui é bom eu até conferir aqui, se o 2 ele realmente, até onde ele vai. Então o 2, ó, ele vai justamente bem aqui no limite. Então ele seria aqui, quase sobre a linha. Se ele aparecesse mais, eu teria que fazer a descida dele desse ponto até o final. Mas como ele está escondido, eu não vou me preocupar com isso. Vou somente escurecer agora essa linha. Levo até o ponto lá de cima. Pronto, finalizei essas bordas externas. E a interna, como é que eu faço? Eu tenho sempre que observar que aqui, ó, eu tenho arestas visíveis, ó, nesse caso. Tenho essa aresta e essas duas. Quanto maior essa profundidade do furo,
menos eu vou ver arestas, ou seja, essas duas aqui eu não veria se eu tivesse uma profundidade maior, um comprimento maior, né, dessa dimensão. Como ela é um pouco mais estreita, né, e o furo ele acaba sendo um pouco maior, aí eu consigo ainda ver. Mas como é que eu vou saber disso? Basta eu fazer essa linha aqui na medida dessa, que é justamente a profundidade. Então vamos lá, eu vou fazer, nesse meu caso, eu vou traçar uma linha aqui, que ela é quem vai me dizer se eu vou ver ou não as outras arestas. Eu vou traçar aqui essa linha, ó. E aí eu vou medir. Se essa aqui tem 30 milímetros, essa aqui também tem que ter 30 milímetros. Então, 30 milímetros vai ser aqui. E aí, a partir dela, eu vou puxar minhas outras duas linhas. Então, eu puxo daqui pra cá. Puxo uma vertical, que eu ainda vou ver essa aresta. Puxo uma vertical aqui. E depois puxo a última linha, que eu ainda verei para finalizar o nosso desenho. Levo o meu esquadro até o ponto. E aí, finalizo. Certo? Então, vocês observem que aqui é possível ainda ver essas arestas. Se essa profundidade fosse maior, eu não veria tudo isso, certo? Ou se o furo fosse menor também, eu não veria. Então, por isso que é importante você observar cada detalhe do desenho. Então, aqui, ao término, nós temos o desenho finalizado, ampliado das dimensões, certo? Com as linhas ainda de construção do nosso prisma, as linhas de marcação para a gente encontrar o centro desse nosso furo, certo? E linhas também não isométricas, que foram as que a gente traçou dessa rampa, ok? Então eu vou escurecer o desenho e mostrar como é que ficou com as linhas mais reforçadas e sem algumas linhas de construção. Pessoal, então o resultado final do reforço das linhas, certo? Com a caneta de tinta, apaguei as linhas de construção, certo? Os eixos isométricos, as linhas que a gente utilizou na construção do desenho, e a gente finaliza a ampliação desse desenho, né? De 2 vezes nós ampliamos e mostramos como fazer mais uma vez uma nova pecinha aí para vocês praticarem. Tranquilo? Então pratiquem. Desenho técnico é muita prática, aprendizado, errar, acertar, até a gente desenvolver habilidades e melhorar cada vez mais nessa disciplina. Tranquilo? Então façam, tentem fazer. Depois postarei outros vídeos abordando outros conteúdos que a gente vai ver em sala de aula. Bons estudos a todos!